Hoje vamos falar sobre opinião alheia nos estudos, como lidar com isso, como lidar com aquela opinião chata de gente que fica pegando no teu pé, como que a gente faz para superar a galera que mete o bedelho durante a nossa preparação para estudar para concurso. Eu acho que de tudo o que a gente ouve quando a gente resolve estudar para concurso, o que a gente mais precisa é separar o que é interesse genuíno, porém com ignorância, certo? E passivos agressivos, tá? Então hoje eu vou falar dessas duas frentes, tá? Primeiro, daquela pessoa que você merece ouvir, aquela pessoa que merece ser ouvida, mas ela é um pouco ignorante. Então ela fala bobagem, certo? E isso pode acontecer. Pessoas que a gente ama, pessoas que gostam da gente, pessoas que nos amam, podem falar coisas que nos desagradem, porque elas são ignorantes. Ignorantes em relação ao estudo para concurso, ignorantes em relação a editais, a estudo, assim por diante. Por outro lado, a gente também pode ter o passivo-agressivo, né? O que é o passivo-agressivo? O passivo-agressivo é aquela pessoa que ela faz questão de espezinhar, faz questão de afrontar, faz questão de meter o bedelho, mas ela não faz isso por ignorância. Ela faz isso para nos diminuir. Ela faz isso para tentar dizer que foi brincadeirinha. Então a gente tem esses dois aspectos, esses dois espectros de pessoas que são difíceis da gente lidar com a opinião. Então o primeiro espectro é o enfoque da pessoa que te ama, ela quer o teu bem, ela gosta de você, mas ela se preocupa com você sendo ignorante, tá? Eu vou dar um exemplo disso, tá? O meu pai, né? Tem vídeo do meu pai aqui no canal, tá? O meu pai era uma pessoa que me apoiou durante os estudos para concurso, né? Durante os estudos para concurso, meu pai me apoiou pra caramba, assim, ele foi bem legal. Mas ele era ignorante em relação ao estudo para concurso. Ele era ignorante em relação à aprovação em concurso público. Ele era ignorante em relação a essa instituição do estudo para concurso, né? Concurso público não era uma coisa comum na minha família e tal. Então, meu pai, ele era meio ignorante em relação a isso. Como ele era ignorante em relação a isso, ele falava de vez em quando umas bobagens. Então, por exemplo, meu pai falava que não adiantava estudar, porque concurso era tudo carta marcada. Meu pai falava que, não, você tá estudando à toa, porque lá na frente quem vai ser aprovado vai ser o filho do político. Então meu pai, ele me ajudava, ele me apoiava, ele gosta de mim, mas ele era realmente ignorante. Como é que eu lidava com isso? Eu lidava entrando por aqui, saindo por aqui. Quando a pessoa, ela gosta de você, ela quer o teu bem, mas ela é ignorante, você tem dois caminhos, né? Ou você gasta saliva explicando, contando, né? Você gasta saliva deixando tudo claro. Ou eu gastava saliva com isso, ou eu deixava ele falar, estudava, e o meu resultado ia demonstrar pra ele a verdade, né? O meu resultado ia demonstrar pra ele que concurso não é só pra pessoas que são parentes de político, que não é só pra carta marcada, blá, blá, assim por diante. E aí eu escolhi deixar entrar por aqui e sair por aqui. Por que eu escolhi deixar entrar por aqui e sair por aqui? Porque o meu pai, mesmo pensando isso, mesmo pensando que era tudo carta marcada e tal, ele continuava me ajudando. Ele não ia contra mim, né? Ele continuava me ajudando, ele continuava me apoiando. Então, nesse caso, eu preferi ficar quieta e não tentar convencê-lo do contrário. Se o meu pai fosse alguém que não me apoiasse por conta disso, por conta dessa ignorância, se fosse assim, o que eu ia tentar fazer? Ia aos poucos tentar explicar pra ele, né? Eu ia aos poucos tentar demonstrar pra ele, olha, não é assim, olha esse caso aqui, olha aqui, olha essa pessoa aqui foi aprovada. Aqui mesmo no meu canal tem diversos exemplos, tá? Diversos exemplos de pessoas assim. Então eu ia tentar pegar provas, demonstrar com provas, né? Eu ia tentar pegar pessoas aprovadas e ia tentar demonstrar isso pro meu pai, porque eu ia, nesse caso, depender da ajuda, né? No caso do meu pai, eu não tava dependendo, ele tava me apoiando, eu sabia da opinião dele, ele era contra, ele achava que eu não ia passar, mas ele achava assim, ela não vai passar, e com o tempo ela vai ver que é tudo uma viagem, que é tudo carta marcada. Mas não foi o que aconteceu. Enquanto ele achou que isso fosse acontecer, eu passei. Então eu é que demonstrei pra ele o contrário, né? Eu é que demonstrei pra ele que não era bem assim, certo? Então este é o primeiro caso de pessoa que eu falei, que é o caso daquela pessoa que não é que ela não te apoie, ela gosta de você e ela te apoia, mas ela é ignorante. Então às vezes você tem que ou ficar quieta, ou você vai demonstrar com provas de que a pessoa tá errada, né? Se você precisar da opinião dela, do apoio dela, tá bom?
Mas esse é o primeiro caso. A pessoa não tá de má fé, a pessoa está de boa fé, ela só é ignorante.